João, há momentos, e em relação ao caso português, falávamos da necessidade da comunicação ser muito precisa e cuidada, porque os holofotes naturalmente estão virados para Portugal, mas não apenas para Portugal. Vemos o caso irlandês. Estes dados que vão saindo, nomeadamente as pensões, cerca de 4.500 pensões que são pagas a pessoas que já faleceram, pessoas que estão a receber subsídio de desemprego e que, segundo as notícias, não estariam nas condições para o receberem, mostram acima de tudo alguma confusão a nível interno que poderá também dificultar ainda mais este processo de recuperação grego. Quer dizer, a nível de confusão, só quem não conhece a Grécia, digamos assim, é que poderá ficar surpreendido. Mas eu interpreto essas mensagens por parte de políticos de uma forma diferente, porque acho que esses números devem pecar por defeito. Isto basicamente, são muito mais elevados. São muito mais elevados. Isto basicamente é uma forma de passar a mensagem que estão a fazer alguma coisa, que estão a atacar parte do problema. Estes problemas foram identificados já há muito tempo. Aliás, nós tivemos aqui a visita da Troika, eles tiveram também, tiveram um período em que foram analisados e estes foram alguns dos problemas que foram identificados na Grécia. Agora, obviamente que 4.500, etc., é um número que não é por aí que existe o problema grego. Isto, na minha interpretação, é que basicamente é uma questão política de passar uma mensagem de que estão a abordar e identificar os problemas. Mas conhecendo a Grécia, quer dizer, esse número deve ser inflacionado por bastantes múltiplos, digamos assim. É uma questão que se calhar passa como sendo um dado adquirido, mas já agora gostava de saber qual é a opinião do João. Em relação a estes números, diz que podem pecar por defeito, mas a Troika, ao fazer as análises técnicas que faz nos vários países em que participa, sabe os reais, tem conhecimento dos verdadeiros números? Não apenas desta situação em concreto, mas de outros problemas que sejam identificados. É fácil para a Troika tomar conhecimento? Partimos do pressuposto que sim, e tudo isto depende, basicamente, de que país é que estamos a falar e do racional e que se os números fazem sentido, etc. Por exemplo, em Portugal, tenho as minhas dúvidas que haja problemas nesse sentido. Obviamente, nós vimos uma série de problemas com números a serem recalculados, digamos assim, ou rácios sendo recalculados, mas isso não eram números que estavam escondidos, ou seja, foram novos rácios, foram números que não tinham sido tidos em conta, mas foram depois considerados. Na Grécia estamos a falar de algo totalmente diferente, que é, poderá haver indicadores e poderá haver dados estatísticos que qualquer semelhança com a realidade será pura coincidência. Para quem conhece a Grécia, eu tive o prazer, digamos assim, foi um dos mercados em que eu fui responsável pela Grécia na Fitch e depois mais tarde noutras funções. Os problemas a nível de acesso à informação, até a nível de sistemas informáticos de bancos, etc., é aterrador comparando com Portugal. É uma realidade totalmente diferente. Aliás, a cultura grega é substancialmente diferente. Acaba por ser também um fator penalizador nesta altura para quem tenta pelo menos conhecer melhor a realidade do país. Fala-se muito em dois cenários, um já de certa forma descontado pelos mercados, que é a reestruturação da dívida grega, mas há um outro cenário que parece ser cada vez mais falado. Inicialmente dizia-se que era um cenário muito hipotético e que não faria qualquer sentido falar nele, que é a saída do euro, mas, por exemplo, há quem diga que nesta altura falar nesse cenário ou pensar seriamente nesse cenário seria quase catastrófico. Eu acho que os responsáveis gregos têm que ter essa hipótese em cima da mesa, ou pelo menos seriam irresponsáveis se não as estivessem a considerar. Agora, obviamente que qualquer destas soluções, podemos apontar três, que seja uma solução em linha com o que tem sido a vir feito a nível de pacotes de ajuda, número 2, uma reestruturação, e número 3, finalmente, a saída do euro. A saída do euro só para o caso grego, porque depois terá com certeza consequências como já ouvimos, de dominó em relação à Irlanda e Portugal, porque aí o próprio euro estaria em risco, porque o que os mercados iriam interpretar seria, bem, se acontece a um, vai acontecer aos outros. Voltando um bocadinho atrás, podemos olhar para uma das principais causas da crise onde nós estamos hoje, que foi a falência da Lehman Brothers, e todo o pânico que se criou a seguir, porque se a Lehman pôde ir à falência, todos os bancos poderiam ir, etc. Logo, isto é a percepção do mercado de efeito dominó.
Quais seriam os problemas para a Grécia, digamos assim, ou no que é que consiste uma saída do euro? Uma saída do euro seria, para todos os efeitos, um default. Haveria uma nova moeda, podemos chamá-lo um novo dracma ou algo parecido. Os bancos gregos automaticamente iriam todos, seriam insolventes. Haveria uma nacionalização desses bancos. Com o novo dracma existiria uma desvalorização, isto agora é hipotético, de 30% a 70%, podemos apontar um número médio de 50%, ou seja, todas as contrapartes exteriores que estivessem expostas à Grécia teriam uma perda imediata de 50%, etc. Logo, isso seria um efeito muito complicado para quem detém a dívida grega e mais uma vez, não só a dívida soberana, mas também todos os reportes que, tenho aqui indicação, são cerca de 90 mil milhões de outros ativos que estão juntos do Banco Central. E, mais uma vez, junto do Banco Central, isto significava que, se acontecesse esse incumprimento, até a própria solvência do Banco Central Europeu poderia ficar em risco, o que significava que os contribuintes, digamos assim, os países contribuintes para o Banco Central Europeu teriam que contribuir para capitalizar o Banco Central Europeu. Estamos a falar de todos os países, inclusive a Alemanha, que tem a fatia maior do bolo, com cerca de 25%. Isto para além de todas as situações que há de contrapartes diretas entre bancos alemães e bancos irlandeses. E agora, voltando um bocadinho atrás em relação ao comentário que fez em relação ao stress test, etc., e que bancos alemães também seriam possivelmente os mais penalizados, é por dois motivos. Um é a exposição em relação a países tal como Portugal, essencialmente a Grécia, e também em relação ao mercado imobiliário alemão, concretamente tudo o que seja mercado comercial, digamos assim, de mobiliário comercial. João, muito obrigado pela análise aos temas da atualidade. João Ferreira Marques, Managing Director da White Star.